Jesus é o Senhor. Bom ver o local cheio. Fico feliz de saber que os irmãos estão aqui. Hebreus fala, né? Não deixeis de congregar como é costume de alguns, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O Senhor nos guarde sempre reunidos, desfrutando da pessoa dele. Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3, eu quero ler com os irmãos até o 14. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa passagem é muito rica, ela é muito celestial. É difícil até da gente alcançar tudo que Deus fez aqui por nós quando você lê. Vamos ter comunhão aqui alguns versículos para a gente tocar um pouquinho nessas porções. O versículo 3 fala que a gente foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Todo tipo de sorte de bênção espiritual. E uma delas é a redenção. O versículo 7 fala, no qual temos a redenção, pelo seu sangue. Nós vimos na mensagem passada, que o irmão Nélio compartilhou, que nós fomos eleitos, predestinados pelo Senhor. Antes de nós sermos criados. Não me pergunta como é isso. A minha mente não alcança. Mas eu fui eleito e escolhido, predestinado por Deus antes de eu existir. Antes da fundação do mundo. Não, a minha mente não alcança. Quando eu quero entender, buga. Trava tudo. Até falei com o irmão no final da reunião, falei assim, a escola de Armínio e de Calvino, né? Os dois tinham razão em alguns pontos. Um fala, você precisa crer. E o outro fala, mas você só vai crer porque o Senhor te escolheu. Como é que você entende umas coisas dessas? Desfruta. Desfruta porque você foi escolhido. Nós já estamos aqui, o Senhor já pôs o nosso nome. Compete a nós é ter clareza dessa escolha que Deus fez por você. Você não é qualquer coisa, tá? Você não é qualquer coisa. Nós fomos escolhidos, fomos predestinados antes de ser criados. Mas quando nós fomos criados, quando Deus colocou o homem nessa terra, o homem caiu. Esse homem se corrompeu, esse homem pecou. E por isso esse homem precisa de redenção. Que é uma das toda sorte de bênção. O Senhor veio para nos redimir.
para nos trazer de volta para Ele. Quem realizou isso por você, sabe quem foi? Cristo. Deus planejou e Cristo executou essa obra de redenção. Tá? O perdão das suas ofensas, o perdão dos seus e dos meus pecados foram por meio do sangue de Cristo. E lá em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como o homem havia caído, o pecado havia estragado essa criatura maravilhosa de Deus, o pecado havia corrompido, precisava de derramamento de sangue para que houvesse essa restauração. E esse derramamento aconteceu. Cristo derramou sangue por cada um de nós. Hoje nós estamos numa condição de resgatados de volta a Deus. O versículo 8 de Efésios fala assim, que Deus derramou abundantemente sobre vós. O que ele derramou abundantemente sobre vós? A graça. Versículo 7 fala assim, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. A graça que ele deu para você é abundante. Eu não sei se a gente sabe disso, a gente desfruta disso, a gente tem realidade disso, mas ela é abundante. Creia, porque está escrito. Eu preciso crer nisso. A graça que eu ganhei, ela é abundante. Ela não é somente rica, ela é abundante. Essa graça fez de você e de mim, sabe o quê? Herança para Deus. Ela nos qualificou para herdar tudo o que Deus é. Jamais você poderia desfrutar Deus do jeito que você estava. Do jeito que esse homem foi corrompido, jamais ele poderia desfrutar Deus. Mas Deus foi lá e nos resgatou de volta, e hoje você pode. Eu posso. O caminho está aberto para todo aquele que crê no Senhor, entendeu? Você foi hoje, então, qualificado para herdar tudo que ele é. Tudo que Deus planejou lá na eternidade, tudo que ele planejou, ele executou no seu Filho, em Cristo, para que fosse possível alcançar cada um de nós. Porque se ele tivesse planejado e ficado só lá na glória, não teria prática, não seria acessível. Mas ele se torna uma pessoa, caminha entre nós e executa aquilo que ele planejou. Isso é Deus querendo te alcançar. Tá? O versículo 9 fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Primeiro mostra que ele desvendou. Isso era um mistério. Ele deu para nós a oportunidade de conhecer esse mistério, que ainda hoje é oculto para muitos que não creram. Esse mistério. Você pôde conhecer esse mistério. Ele desvendou esse mistério. Mistério do quê? Da sua vontade. Deus tem uma vontade. E ele revelou para você. Na eternidade, ele planejou essa vontade. E agora, ele contou para você. Ele revelou isso para você. Essa vontade estava oculta em Deus. Ele revelou isso. Ele revelou o seu mistério. Que é quem? Cristo. Cristo foi revelado para nós. E aqui fala que foi segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito é bom prazer. Segundo a sua vontade. O bom prazer de Deus. Isso indica que ele fez isso porque ele quis. Ninguém pediu para ele. Ele quis. Ele olhou para você, ele quis. Eu nunca pedi para ele me salvar, no sentido assim, lá na eternidade. Senhor, organiza aí na eternidade alguma coisa para mim. Não pedi isso aí. Ele fez, quis. Deus quis. Sabe aonde originou alcançar você? Em Deus. Isso brotou dele. Isso nasceu nele. A origem da redenção está nele. Esse desejo brotou lá dentro de Deus. É segundo o seu bom prazer. Nada pode derrotar isso. Nada pode mudar isso. Isso é algo infalível. Tá? E sabe por que ele fez isso? Por sua causa. Tudo que isso aí que eu estou falando que Deus planejou na eternidade, tudo que Efésios fala, isso é por sua causa. É por causa de você. Aí você pensa assim, por minha causa? Sim. Ah, mas eu sou tão
né? Eu não sou muito bom, mas ele fez isso por sua causa. Ah, eu sou tão miserável, mas ele fez isso por sua causa. É para a gente parar de olhar quem somos, parar de olhar no espelho, parar de olhar para a minha experiência de falha e olhar para aquilo que Deus é em mim. É isso que importa. É o que ele acha de mim, é o que ele vê em mim. Tudo isso foi por sua causa. Você é o objeto do amor de Deus. Você foi o alvo de Deus. Deus acertou na mosca em você. Ele quis fazer isso. O perdão que você recebeu teve origem em Deus. Tá? Ninguém chegou para Deus e falou, Deus, perdoa ele lá. Ó. Não. Brotou em Deus ele perdoar você. Por quê? Porque perdão é algo que só pode nascer em Deus. Perdão é algo que origina-se dentro de Deus. O perdão não é da natureza humana. Se você me deixar para perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Por isso que para eu perdoar, eu preciso de Deus. Perdão é uma loucura, irmãos. Perdão é uma loucura. Como é que você perdoa alguém que te ofendeu sem do nada? Isso é contrário à natureza do homem. A natureza do homem é olho por olho, dente por dente. Vou te perdoar, não. Vou não. Você fez, é maldade, vai pagar. Perdão é uma loucura. Então, só é possível isso se houver Deus. É contrário à minha natureza. Sofrer dano é contrário à natureza humana. Sofrer dano é algo da natureza de Deus. Ele sim sofreu dano por sua causa e por minha causa. Sofrer dano é algo divino. E eu queria só esclarecer uma coisa aqui. Perdão não é esquecer. Tá? Você, nós não temos a tecla delete. Nós não conseguimos esquecer. Se alguém faz algo comigo que de fato me machucou e depois aquilo é perdoado, eu vou lembrar daquilo. Claro, eu sou um ser dotado de emoção. Só que perdão é aquilo não me incomodar mais. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, fazendo uma arte uma vez, caí do telhado, quebrei o braço. O osso saiu para fora aqui. Doeu muito. Tá aqui a cicatriz para provar que eu estou falando a verdade. Mas dói hoje? Não. Está tratado. Mas eu esqueço? Não. Esqueço não. Toda vez que eu vou subir numa corda, agora eu lembro. Opa, a última vez que eu fui fazer isso, eu caí e quebrei o braço. Então fica para mim como lição, mas jamais machuca se houve perdão. Eu sou capaz de falar da coisa, eu sou capaz de falar do assunto sem ter problema no meu coração. Por quê? Porque está tratado, porque está perdoado. Mas falar que eu vou esquecer, como que eu vou esquecer? Jamais eu vou esquecer. Porque se eu associar perdão a esquecer, então eu não vou perdoar ninguém, porque eu não esqueço. E aí se você fizer de novo, aí vem tudo de volta na minha memória. Mas é aquela história, eu te perdoo por meio da vida de Deus, se aquele assunto for trazido à baila de novo, se a gente for falar daquilo de novo, não tem problema nenhum, eu falo uma boa, fica a experiência, fica assim. Para quê? Para crescimento. Porque foi perdoado. Tá? Então, irmãos, a nossa redenção, ela tem origem na pessoa de Deus. Se isso veio de Deus, se brotou em Deus, se nasceu em Deus, se tem Deus como origem para alcançar você, pergunta para vocês e para mim, por que a gente ainda duvida tanto do amor de Deus? Por que a gente ainda duvida tanto do cuidado de Deus? Por que a gente ainda anda tão ansioso no dia a dia quanto à nossa sobrevivência, quanto ao nosso comer, quanto ao nosso beber? Por que a gente ainda anda com tanto medo do futuro? Por que a gente tem tanto medo da doença? Será que quando Deus estava planejando tudo isso, ele não sabia disso? Que nós seríamos seres que teriam essa preocupação? Será que Deus não sabe que eu tenho conta para pagar, que eu tenho filho para criar, que eu tenho família para sustentar? Será que Deus não sabe disso? Será que é só eu que sei disso? Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. E Ele cuida de tudo. É só você olhar para trás na sua vida, até hoje, como Ele fez com você.
Você nunca pode esquecer de uma coisa: você é o alvo de Deus. Você é o objetivo de Deus, foi você. Tudo que ele faz e fez é por sua causa. É pensando em você. Você só precisa de uma coisa: crer. Creia nisso e entra no descanso. O versículo 10 fala assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui fala de convergir nele na dispensação. Essa palavra dispensação é economia. Ou, se você quiser trazer outra palavra, é administração. Nessa administração de Deus, ele planejou, ele propôs encabeçar tudo em Cristo. E aqui fala na plenitude dos tempos. Essa palavra tempos é eras. Na plenitude das eras. Nós podemos aqui, né, dividir 4 eras: a era do pecado, a era da lei, a era da graça, a era do reino. A era do pecado era lá atrás, lá em Adão. Era da lei lá em Moisés. Era da graça, é a que nós estamos hoje. E era do reino, a que logo, logo a gente vai estar. Em todas essas eras, na plenitude dessas eras, você vai ver tudo convergido nele. Por isso que a gente aguarda a volta do Senhor. O reino do Senhor, onde você vai ter a plenitude de tudo, de todo o propósito de Deus sendo realizado, sendo consumado. Depois que completarem essas eras, aí sim, nós vamos ter a plenitude de todas as coisas. E o Senhor está nos mostrando que isso está para acontecer. Isso está para se cumprir. Logo, logo, nós vamos estar debaixo da eterna, né, administração de Deus. Hoje ainda a gente vive debaixo de administração de homens. Mas logo, logo, nós vamos estar debaixo da eterna administração de Deus. Eu creio que isso não está longe. Eu não creio que isso está longe. Eu acredito que isso está mais perto do que nunca. E o versículo 22 aí do capítulo 1 fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você vê que nesse versículo, que o encabeçamento de Cristo é para a igreja. Cristo é o cabeça e nós, como igreja, o seu corpo. Nós estamos juntos. Para que o corpo de Cristo compartilhe tudo o que Cristo é. Você hoje, por isso que eu falei no início, você compartilha e desfruta tudo que Deus é. Porque Ele te introduziu no corpo. Por meio do quê? Por meio do novo nascimento. Quando nós cremos em Jesus, quando o nosso espírito foi regenerado, nasceu de novo, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Nós somos introduzidos em Deus. Onde você está hoje? Eu estou em Deus. Ah, mas você faz muita coisa errada. Não tem problema, mas eu estou em Deus. Eu erro, mas o Senhor me perdoa e eu prossigo. A tendência que a gente tem é só de olhar o que não presta. A hora que eu chego para você e falo, você está em Cristo, você é amado por Deus. Mas eu só faço isso. A gente começa só a olhar as lamúrias, né? Só as misérias. Por que a gente é assim? É porque a gente só conhece as misérias, a gente não conhece o que Deus fez. Porque na hora que conheceu o que Deus fez, fala, não, é verdade. Eu sou de Deus. Por isso que eu preciso conhecer o que Deus fez. Para parar de olhar para mim. Se eu olhar para mim, eu estou perdido. Não quero olhar para mim. Quero olhar para aquilo que Deus fez em mim. Quando a gente se aquieta debaixo do encabeçamento de Cristo, sabe o que acontece conosco? Descanso. Quando eu me aquieto debaixo do encabeçamento, se eu sou o corpo, nós, né, somos o corpo e Cristo é o cabeça, quando a gente se aquieta, nós descansamos. Você pega aí a sua mão. Você imaginou se a sua mão ficasse assim, o tempo todo? Igual o Parkinson. Você precisa pegar uma coisa assim, ó. Você não consegue pegar, né? Cai no chão. Você não tem firmeza. Você quer escrever uma coisa, você não consegue. A mão é do corpo? É do corpo.
é parte do corpo? Claro, é parte do corpo. Mas ela está encabeçada? Não, ela está com problema. Ela está fluindo aqui junto com a cabeça? Não está. Ah, mas é do corpo? Sim, é do corpo. Mas ela está com problema com a cabeça. Aí ela fica assim, ó. Além de não ter uma expressão legal, ela não funciona legal. Isso é eu. Isso somos nós. Quando nós estamos aí na segunda-feira, desesperado com a vida, com a sobrevivência. Esquecendo que nós somos o alvo do amor de Deus. Doido, meu Deus, como é que eu vou fazer com meus problemas? Meu Deus, desesperado, começo a ficar louco, descontrolado. Eu fico assim, ó. Olha, mas é crente? É do corpo? Mas tá esquisito, tá? É porque não tá encabeçado. A gente é assim, irmãos. Eu preciso de crer. Eu preciso de, oh Senhor, o Senhor é o meu cabeça, eu preciso de estar encabeçado. Aí eu vou ter descanso. A hora que descansa, flui. Tudo flui. Volta tudo para o lugar. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai arrumar, as coisas vão arrumar. Por quê? Porque eu estou descansado, eu estou debaixo de Cristo de novo. Como é que eu faço isso? Só tem um jeito. Crendo. Isso é exercício da fé. Esse é o exercício do Espírito. Eu vou na palavra, eu leio, falo, oh, Senhor, é isso aí. Começo a orar, começo a ler. Isso é exercício da fé. O Senhor cuida de mim, eu estou encabeçado, nós somos a igreja. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo, então eu quero desfrutar disso. Fica falando isso como discurso, Cristo é minha vida, a igreja é meu viver. Mas fica desesperado aí, na carne, o tempo todo, expressando a carne, expressando ira, expressando ódio. Qual é o proveito disso? Cristo é minha vida, a igreja é meu viver. Só dando pontapé nos outros. Qual é o propósito disso? Qual é a expressão de transformação? Nenhuma. Eu preciso crer, entrar nesse descanso. Quantas vezes a gente não fica descontrolado sem o governo de Cristo na nossa vida? Vem uma notícia ruim. Tem um provérbio que fala, né, que o justo não se atemoriza de más notícias. Tem umas notícias ruins que desmonta a gente. Esqueço que eu sou filho de Deus, esqueço que eu tenho um Senhor, esqueço que eu fui escolhido na eternidade passada, eu esqueço tudo isso. Aí só vê aqui agora, o que eu vou fazer? Aí começa a articular. Eu vou agir. Aí começa problema atrás de problema. Que o Senhor nos desacelere nessa hora, né? Calma, invoca o Senhor. Oh, Senhor, me ajuda. Para voltar para o lugar. Senão nós vamos ficar assim, ó, pulando, doido, sem expressão, fazendo tudo errado. Hoje, nós estamos vivendo uma época muito diferente. Eu, com os meus 47 anos, eu nunca vivi o que nós estamos vivendo no mundo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Vou começar a falar primeiro do Brasil. O Brasil virou uma reviravolta. Vocês perceberam da eleição para cá? Virou de perna para o ar. Ninguém sabe de mais nada. O futuro está incerto. Você não sabe se vai, se não vai. Você não sabe mais nada. Paira a incerteza em tudo. Isso é uma reviravolta. Os ânimos tomaram conta das pessoas. Hoje tem sentimento existe assim um sentimento de injustiça, incerteza, insegurança. Você não sabe mais nada, o que está acontecendo. Você não sabe se vai ou racha. O que vai acontecer? Não sei. Ninguém sabe. Isso aí mexe. Isso mexe com as emoções. Se você for conversar aí com 5, 4 irmãos, você vai ver que esse assunto é o que está ali na boca, ali. É o que mais se fala. Está latente. O irmão acaba de ouvir a palavra de Deus, vai conversar, você acha que ele vai falar da palavra? Ele vai falar da eleição. Está assim, ó. Tá aqui. Por quê? A boca fala que está cheio. E isso está mexendo. Isso mexe. E aí? Nós vamos fazer o que agora? Nós estamos vendo isso? Isso está mexendo conosco? Isso está agitando o meu interior? Eu preciso lembrar que está tudo encabeçado em Cristo. Eu tenho que crer que o Senhor está cuidando de tudo. Tudo. Ah, e agora? O Senhor está cuidando de tudo. Como é que vai ser? Não sei.
Só sei de uma coisa, ele está cuidando. Como a gente vive nesse mundo, a gente acaba sendo inserido nisso. Claro, a gente é ser dotado de emoção, a gente trabalha, tem contato com pessoas, a gente vê televisão, a gente vê internet, essas coisas ficam assim, ó. Não tem como eu ficar isento. Eu preciso interpretar essas coisas e aquietar o meu interior e crer no Senhor Jesus. Não se esqueça que tudo está sob o controle do Senhor. Quando você olha fora do Brasil, você também vê só virar de perna para o ar, mundo afora. Talvez você fale assim, sempre foi, né? Mas a gente vai vendo algumas coisas que acontecem lá fora, com algumas coisas da palavra, você fala assim, mas parece que está diferente. Algumas coisas parece que podem ser diferentes de algumas coisas do passado agora. Você olha ali aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, que eles não chamam de guerra, chamam de conflito. Para quem morre não faz diferença nenhuma. É um conflito. O que aconteceu lá? Tá 2 países. Tá, mas e aí? Existe uma coisa ali chamada OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E eles têm um acordo entre eles. Quem mexeu com um, mexe com todos. A Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia, que é um país da OTAN. E aí? Os outros vão defender a Ucrânia ou não? Se for defender, irmãos, o que vira isso? A Rússia é um país que tem potência nuclear. E aí? Aí quando você vê que Jesus fala assim, ouvireis falar de rumores, guerras, rumores, você fica ouvindo, não fica? Você não liga a televisão? Você não escuta isso? E agora? Aí esses dias soltaram um míssil lá que caiu na Polônia, matou 2 poloneses. Da onde vem o míssil? Ele vem da Rússia. Não, ele vem da Ucrânia, vem da Rússia, vem da Ucrânia. Se vier da Rússia, é problema, porque é o segundo país atacado. A Polônia também faz parte da OTAN. É o segundo país atacado. Até que chega lá, não. Ele veio da Ucrânia mesmo, errou. O míssil fez assim e caiu na Polônia. Há uns mentirinhas assim para poder apaziguar, para evitar um conflito maior. Aí você olha e fala, e aí, o que vai acontecer isso? A gente não sabe. A China fica assim para a Rússia, estamos juntos. Os Estados Unidos fica assim para a Ucrânia, estamos juntos. E aí? Você não sabe o que pode eclodir. É um conflito que já vai fazer 1 ano agora, dia 24 de fevereiro do ano que vem. Então essas coisas vão se arrastando e você só sabe de uma coisa, incertezas e mais incertezas. Um conflito que está ocorrendo lá do outro lado do mundo, de repente pode afetar você lá no seu serviço na segunda-feira. Que jeito? O mundo hoje é assim, né? Tudo fechado, globalizado. Do nada, afeta. Então você vai vendo essas coisas. Você vê ali a Coreia do Norte lançou um míssil balístico intercontinental. É o míssil de maior alcance que eles têm lá. Ele jogou o míssil para o lado do Japão. O míssil caiu em águas japonesas, águas comerciais. O Japão, na hora, ligou a antena. Mexeu com o Japão, mexeu com os Estados Unidos. E aí? Por que aquele cara jogou um míssil para o lado de lá? Aí, Coreia do Norte deu uma resposta. Falou assim, Washington está fazendo uma aposta da qual se arrependerá. Porque eles não querem que os Estados Unidos fortaleçam suas forças militares no Japão. Aí fica essas coisas assim, no mundo inteiro. Pipocando conflito, aquela panela, sabe aquela panela de pressão que estraga a válvula? E aquele negócio é só uma questão de tempo para explodir tudo? Tá assim. Tem conflito no Haiti, que mataram o presidente em abril do ano passado. Tem conflito no Iêmen. Tem conflito na Síria há mais de 10 anos. Se você for buscar os conflitos no mundo, todo lado tem conflito. O mundo está uma panela de pressão. O mundo está clamando por liderança, justiça, paz, sossego. E a maioria desses conflitos, principalmente no Iêmen, principalmente no Haiti, sabe por que foi? Por causa de eleição. Não concordaram com a eleição lá, a coisa desencadeou para um lado ruim lá. Então você vai vendo essas coisas acontecer, você vê uma coisa, está tudo certo. Está tudo conforme Deus, o Senhor, escreveu na palavra para nós. Aí você vê agora a questão climática. Está tendo lá no Egito a COP27. Questão climática. Não é questão do clima. O clima vai bem, obrigado. É o que eles ficam falando que o clima está fazendo. Nós estamos preocupados com o frio. Então vamos fazer assim. Nós estamos preocupados com o calor. Nós vamos fazer assado. E começa. Aí você fala, o que eu tenho com isso? O que nós temos com isso? É que o que é decidido lá, os países têm que cumprir. E quando os países vão cumprir, aí às vezes afeta a gente na segunda-feira. Muda uma lei lá, principalmente o agro.
Às vezes você, para comprar uma coisa de um produtor rural, esse produtor rural vai ter que estar enquadrado dentro de alguns quesitos de não poluição, não destruição disso, daquilo. Se ele não estiver enquadrado, você não pode comprar dele. E aí ele já começa a ter dificuldade. E aí começa. Isso tudo chama-se controle. 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 Regras. Regras. Nós sabemos, irmãos, quem que vai surgir logo, logo, que vai controlar isso tudo aqui, não sabemos? O anticristo vai vir para controlar. Ele precisa pegar a coisa mais ou menos pronta. E nós vemos que está tudo pronto. Está tudo pronto para ele poder assumir daqui para frente. Nós queremos que o Senhor volte? Queremos. Nós queremos que o reino do Senhor venha? Queremos. Mas não posso esquecer uma coisa. Antes do reino tem uma coisa chamada grande tribulação. Tem, vai ter. Na cronologia, antes do reino tem uma coisa chamada grande tribulação. Eu não quero estar aqui, mas que vai ter, vai ter. Eu não posso negar esse fato. E nós estamos vivendo os preâmbulos disso tudo. Essas coisas que acontecem, eu acho interessante, essa COP27, outras reuniões que a ONU faz, é a coisa mais interessante do mundo. Se cria o problema e te oferece a solução. É a melhor forma de eu controlar você. Eu crio um problema, isso aqui está muito quente, mas eu tenho ar-condicionado para você. E eu enfio na sua cabeça que isso aqui está quente. E você vai, mas não, está quente. Eu tenho um ar-condicionado para você. Aí você fala, então me vende um ar. Eu vendo, mas você tem que entrar na linha, você tem que fazer assim, sim, sim, aí eu te vendo. Como você está desesperado, você vai... É isso, cria um problema e apresenta a solução. Isso é controle. E o mundo vive controle. E eu já falei uma vez, e vou falar de novo, que isso aqui eu acho que é real, é muito prático. Já era para ter começado, mas não começou. Nós vamos começar no ano 23 agora a moeda digital. O dinheiro vai sumir. Eu já tinha comentado isso com os irmãos uma vez. O dinheiro, papelzinho, esses R$10, R$20, R$100, você põe no bolso, vai acabar. Vai ficar tudo digital. O dia que eu vi isso a primeira vez que eu vi isso, falei, puxa, agora eu entendo por que Apocalipse fala que ninguém vai comprar e vender se não tiver a marca da besta. Claro. Eu pensava assim, você pega dinheiro no colchão e vai e compra. Não, você não vai ter mais dinheiro debaixo do colchão. Você vai ter que estar dentro de um sistema bancário, dentro de um sistema financeiro para você comprar e vender. Todo mundo vai entrar, claro, precisa comprar e vender, mas amanhã as regras vão mudando, as leis vão mudando, as leis vão mudando, vão mudando, mudando. E agora? E aí? Aí chega o homem aí, começa a controlar tudo, e aí? Então já está planejado para 2023 o real digital começar a vigorar. Já existe o dinheiro chinês, o dólar, todo o projeto, o euro, tudo, Libra, tudo digital. Vai começar a rodar essa coisa, já tem alguns lugares que já roda. E na hora que acabar isso, irmão, a gente fica de fato na mão de uma coisa chamada sistema financeiro. E o meu dinheiro, você tem dinheiro, o problema não é ter dinheiro, você vai ter o seu dinheiro, você vai continuar trabalhando tudo. O problema é que se resolver mudar alguma regra lá, dá um enter lá, acabou, seu dinheiro está bloqueado. E agora? Se você se enquadrar como um mau cidadão ou dentro de uma linha que não agrade mais tal governo, você talvez não tenha acesso ao seu dinheiro. E aí? Eu vou vender. Você não vai vender, você não tem nada, tudo é digital. Que o Senhor também nos livre de tudo isso. Eu não estou falando isso para amedrontar. Não é essa a ideia. É para nos despertar. Fala, o Senhor está voltando. As coisas estão desencadeando, estão desenrolando. Eu fico feliz, porque eu vejo que a palavra está se cumprindo. Está tudo certo. Tá tudo certo. O mundo aguarda por liderança. O mundo aguarda por alguém que chega e bota ordem na casa. E você vê. O 2 Tessalonicenses 2,7 fala, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mas a palavra fala que já opera. Tudo isso que acontece aí é porque tem algo que encabeça isso também. Já opera. A pergunta que eu faço para os irmãos é, você percebe isso? Nós temos discernimento que esse mistério da iniquidade já opera? A gente consegue fazer essa leitura ou não? Ou está tudo certo, assim, no sentido de que, isso é assim mesmo. Ou a gente vê o inimigo por trás. Ou você consegue ver o mistério da iniquidade por trás. Dá para fazer essa leitura? Nós precisamos aprender a fazer essa leitura, mas nós não podemos ser bobão. Sabe, que não vê maldade nas coisas. Nós precisamos ser prudentes. Perceber o que está acontecendo à sua volta.
Às vezes você vai conversar com alguém e fala, não, mas isso é assim mesmo. Você não vê o diabo atrás disso? Não, não vejo não. Isso é assim mesmo, as coisas vão caminhar, é assim mesmo. A gente tem que perceber que existe um mistério da iniquidade que está fazendo as coisas andar. E elas estão andando, estão aceleradas. Ele já opera livremente no mundo, enganando muita gente. Quando tudo tiver encabeçado plenamente que eu falo é manifestado aqui nessa terra, aí nós vamos ter harmonia e paz. E nós sabemos que isso vai ser no reino, onde o Senhor vai ser o nosso presidente. O Senhor vai ser o Senhor sobre todas as coisas. Satanás está amarrado, já houve o julgamento, nós já estamos ali só na alegria, só desfrutando com o Senhor. Aí sim, é plenitude da coisa. Até lá, tem uma água para passar debaixo da ponte aí. Versículo 11 de Efésios fala assim, do capítulo 1, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aqui fala, fomos também feitos. Ou seja, você foi designado. Deus te designou uma herança. Você foi designado como herança para Deus. Já parou para pensar nisso? Você é uma herança, Deus vai herdar você. E por outro lado, você vai herdar Deus. Você se tornou herança de Deus para desfrute dele. E ele se torna a sua herança para o seu desfrute. Isso é o que ele fez. E fala que foi predestinado segundo o propósito, segundo a cabeça de Deus, o coração de Deus, Deus, segundo Deus. Deus propôs, ele te predestinou. Você foi marcado de antemão por Deus. O seu destino é com Deus. Eu lembro de uma frase que acho que alguns irmãos devem lembrar, que fizeram até adesivos, isso foi muitos anos, eu nem reuni aqui com os irmãos, não. O meu destino é a glória. O pessoal põe no carro assim, o meu destino é a glória. O meu destino é a glória. Meu destino, nosso destino é esse mesmo. Não é que eu vou morrer. Independente de morrer ou não, é a glória. Ou eu vou morrer e vou para a glória, ou eu vou ser transfigurado e vou para a glória. Mas o nosso destino é a glória. Deus sempre será a sua eterna companhia. Não vai haver separação, tá? Não tem nada, tudo isso que a gente vê acontecendo, não tem nada fora do lugar. Tá tudo debaixo do controle de Deus. Às vezes a gente acha que está tudo perdido, está tudo descontrolado. E agora? Não, a palavra fala assim, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pronto. Tudo que está rolando aí, que está acontecendo, tem a soberania de Deus. Tem o controle de Deus. Tem a ciência de Deus. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Está tudo no controle de Deus. Nas coisas ruins, o Senhor vai nos confortar, nos livrar, nos guardar, nos ajudar. Nas coisas boas não precisa nem falar, né? Nas coisas ruins, o Senhor vai ser aquele presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E se você olhar para a sua história, você vai ver que foi assim com você até hoje. Ele sempre proveu, supriu, amparou, consolou, confortou em todos os momentos do nosso viver. E o versículo 12 fala, a fim de sermos para louvor da sua glória. Tudo isso, para quê? Para louvor da glória de Deus. Essa obra de Deus na sua vida, ela é tão grande, isso que Deus fez em você, é tão grande, que todos os anjos, todo o universo louva e vai louvar durante toda a eternidade. Tudo isso que Deus fez em você. Engraçado, uma vez eu parei eu ouvindo um hino, isso assim, sabe aquelas coisinhas que pula assim? Você não percebeu, de repente você percebe. Quando Cristo ressuscitou, ele apareceu entre os discípulos, ele falou assim para Tomé, aqui ó, põe a mão aqui ó, põe a mão aqui do lado aqui ó, para você ver. Aqui as marcas. Mas Cristo estava em corpo de glória, não estava? Estava em corpo ressurreto. Mas tinha marca lá? Tinha.
Significa que nós também vamos ver ela lá na eternidade, daqui, sei lá, quantos milhões, bilhões, trilhões de anos, nós vamos olhar para ele, a marquinha vai estar lá. Nós vamos poder, deixa eu pôr a mão de novo, deixa eu ver. Ó, lá atrás. Sabe aquela coisa, aquele sinal que Deus deixa marcado para o resto da eternidade? É o fator determinante da humanidade. Foi a cruz de Cristo. Não é algo assim, ele morreu, foi crucificado, todo machucado, aí de repente ele ressuscita um corpo lindo, maravilhoso, sem nenhuma manchinha. Não ficou, aquilo ali ficou. Eu só não sei se ficou nas costas dele também, os chicotes, não sei. Um dia nós vamos perguntar para ele, senhor, deixa eu ver também as marcas do chicote, se está tudo marcado aí. Mas a mão ficou, do lado ficou, ele mostrou, e ele já estava em corpo glorificado. Então, ou seja, deixou justamente para a gente ver aqui para o resto da eternidade. Esse dia aqui, ó, foi o dia que mudou a nossa história. Foi o dia da cruz. O dia que eu vi isso, um hino, eu falei, nossa, é verdade, o corpo de glória do Senhor não apagou, não. Está lá. Nós vamos ver ainda. Nós vamos pôr a mão lá ainda. Senhor, deixa eu pôr a mão, igual Tomé pôs. Deixa eu ver as marcas. O Senhor está carregando até hoje. Aí você vai ver, foi aqui que eu fui salvo, né? Aqui que o Senhor consumou toda essa obra grandiosa que Deus planejou. Ou seja, isso é para louvor da sua glória. Em 2 Tessalonicenses 1,10, tem um versículo que eu acho muito bonito, fala assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Depois os irmãos leem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. O 10 fala, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Nos seus santos, o Senhor vai ser glorificado, sabe aonde? Em você, irmão. Em nós. Ele vai vir para ser glorificado em você. E vai ser admirado em todos os que creram. Nós somos os que cremos. As pessoas vão admirar Deus em você. Isso começa agora, né? Não só algo para o futuro, mas seja agora. No seu testemunho, lá na segunda-feira. Seu testemunho. Seja um testemunho vivo desse Cristo que fez tudo isso por você. Ou seja, quando o Senhor voltar, a sua glória será manifestada em você, fazendo esse nosso corpo mortal ser glorificado. Conforme Coríntios fala, né? O que é o nosso corpo corruptível ser revestido da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal ser revestido da imortalidade. É isso que nós aguardamos. E aí o versículo aí fala, né? Para louvor da sua glória, nós os que de antemão cremos, esperamos em Cristo. No reino, os judeus vão crer, vão ver tudo aquilo se cumprindo, tudo aquilo que eles aguardam, os judeus remanescentes, né, que tiver no reino, vão ver tudo aquilo se cumprindo. Mas nós já estamos vendo isso agora. Nós já estamos desfrutando isso desde agora. E eles estão perdendo essa oportunidade. À medida que o evangelho chega para um deles, eles vêm também para ser parte do corpo de Cristo. Mas se não, só no reino que esse povo vai ver tudo que Deus fez. Nós já estamos vendo isso de antemão, nós somos os primeiros. E para finalizar o versículo 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Já foi no correio que vai botar uma carta, hoje não tem mais isso, né? Que você põe uma cartinha para um selo. Você foi selado, marcado, carimbado. Igual aquele gado que você marca, o gado fala, é meu. Aí o outro dono compra ele, marca mais em cima. Aí o outro dono compra, marca mais embaixo. Você foi marcado. Tem uma marca em você. Sabe qual que é essa marca? É o Espírito. Essa marca não sai, irmãos. Pode lavar que não sai. Você pode ser o pior daqui para frente que não sai essa marca. Essa marca é a nossa garantia. E quanto mais você vê o que é essa marca, mais consagrado você se torna. Mais absoluto para o Senhor você se torna. Mais santificado você procura ser. Porque você viu o tamanho, o que é essa marca, esse selo que ele colocou em você, que é o Espírito Santo. O versículo 14, qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não vai ter perigo de acontecer do Senhor te esquecer. Ah, esqueci aqui, ele escapou, não vi. Não. Tem um selo, tem um penhor. E cada um dos seus, do Senhor, será resgatado. Eu só quero ir mais cedo possível.
Eu quero ir junto com as primícias. Eu quero ir antes de todas essas angústias que ainda vão vir sobre a terra. Que o Senhor nos conserve, queimando por isso, né? Amando a volta do Senhor. Amém. O Senhor fez uma aliança conosco, e essa aliança jamais vai se quebrar. Nós temos essa segurança, essa garantia. Efésios é muito elevado. Nós precisamos de muita presença de Deus, muito espírito para dia a dia desfrutar isso aqui. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos. Que isso aqui não seja só um conhecimento de que Deus fez isso, fez aquilo, que eu sou bonito no pedaço, que Deus ama, Deus me ama mesmo, não. Que isso aqui seja real. Não apenas informação, mas realidade na nossa vida. Que o Senhor abençoe os irmãos, tá? Só fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por todo o amor que o Senhor dispensou para nós, por ter feito tudo sem a gente te pedir, por ter tido essa maravilhosa ideia de nos alcançar, nos salvar, de nos tornar teus filhos, de nos tornar parte do Senhor. O Senhor foi fiel ao ponto de nos chamar para essa comunhão do seu Filho. Senhor, muito obrigado. Nós estávamos distantes, afastados, em pecado, éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor nos buscou. Eu não quero ficar olhando para mim, eu quero olhar para ti. Quero olhar para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor é. Quero olhar para aquilo que o Senhor já fez no nosso viver. Eu não quero olhar para as coisas que o mundo ainda está para acontecer. Não quero ficar com medo daquilo, disso, de doença, de situação financeira, não. Eu quero olhar para o Senhor. Porque eu quero crer que tudo o Senhor tem sob seu domínio. Está tudo debaixo do controle do Senhor. Não há nada despercebido diante do teu trono. Todas as coisas aqui que os homens fazem, está tudo sob teu conhecimento. Isso para mim já basta para o descanso. Senhor, me dá a tua paz. Dá a tua paz para a igreja. Dá a tua paz para os irmãos. Sossega a nossa alma. Nos faça quietar na sua presença e ver o seu livramento. Senhor, nós te amamos. Até aqui é o Senhor que tem cuidado de nós. Então nós queremos continuar descansando em ti. Quando a gente estiver saindo do descanso, que o Senhor possa abrir a nossa visão. Brilhar a luz sobre nós, para a gente voltar correndo para o Senhor. O Senhor nos guarda de uma vida em ansiedade, uma vida de desespero. Nos faça viver uma vida de paz. É isso que o povo do Senhor precisa. Quando essa paz reina, a edificação acontece. Como precisamos de ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.